Oi pessoal, então hoje eu vim falar um pouquinho sobre aves com vocês. Então, algumas características das aves. Então, a primeira característica é que a ave ela é um animal vertebrado. Se ela é vertebrado, então ela possui coluna vertebral, assim como os mamíferos, né? Ela também possui coluna vertebral. Uma outra característica é que a ave ela é um animal endotérmico. Então vamos lembrar lá quando a gente falou de mamíferos, endotérmicos são aqueles animais que conseguem manter a sua temperatura corporal, ou seja, a sua temperatura vem de dentro para fora, não depende do meio em que ele vive. Independente da temperatura que está aqui fora, a temperatura corporal permanece a mesma. Então, uma outra característica da ave também é a presença de penas. E essa é uma característica muito importante, porque as penas, além de auxiliar no voo, também faz a manutenção dessa temperatura corporal. Por que ela faz essa manutenção? Então, acredito eu que você já deve ter visto, as aves, quando está uma temperatura mais fria, elas ouriçam as suas penas, o ar entra ali dentro e como o corpo dela, a pele está quentinha, porque consegue manter essa temperatura, acabar aquecendo aquele ar que entrou, ela baixa um pouquinho a pena e mantém ali o ar quentinho para poder auxiliar nesse controle da temperatura corporal. Ela também então possui asas. Essas asas também auxiliam no voo. Então, a grande parte das aves elas voam. Então, para aquelas aves que voam, essas asas auxiliam muito. Uma outra característica das aves, então, é a presença do bico. A ave, ela não tem dentes, tá? Ela não tem o dente, mas ela possui o bico. Ao contrário do que muita gente pensa, o bico ele não substitui o dente. Por quê? Ele não mastiga, ele não tritura o alimento. A ave, ela engole o alimento praticamente inteiro. E aí é lá na moela e no papo que ocorre essa trituração. Então, para que o bico serve? Serve para pegar o alimento, para furar o alimento, ele serve para alimentar os filhotes, por exemplo, mas não para triturar o alimento, certo? As aves, então, também têm ossos pneumáticos. O que são esses ossos? São ossos que são ocos, ou seja, ela tem uma estrutura externa, mas na parte interna é vazio. E aí facilita muito para a ave, porque a torna ela mais leve. E aí, nesses locais que são vazios, se enche de ar. Assim também, o que acaba auxiliando ela a ficar mais leve é que a ave ela não possui bexiga. Então, sendo assim, onde é que ela armazena a urina? A ave ela não armazena a urina. Ela, assim que a excreção vai se formando, ela vai mandando direto essa urina lá para a cloaca. Por quê? Lá na ave, lembrando, né, que a ave ela não tem o sistema digestivo terminando em ânus, e sim cloaca. Então as fezes e a urina, que vai saindo da parte de excreção, são diretamente eliminadas já. Para que isso acontece? Para que elas consigam ficar mais leves, certo? E aí então, a grande maioria das aves, elas voam, e elas têm algumas adaptações para isso. Então, como eu falei agora em várias características das aves, né? Só que se eu olhar todas essas características e eu pensar numa característica que é exclusiva da ave, eu consigo achar apenas uma, que é a pena. Então, a presença de penas é uma característica exclusiva da ave. Eu não vou encontrar em grupo nenhum a pena. Então, a asa. A asa eu encontro, por exemplo, no morcego, que é um mamífero. É raro, mas eu consigo encontrar. O bico eu consigo encontrar no ornitorrinco, que também é um mamífero. Então, como exclusividade da asa, eu tenho a pena, certo? Então, as aves que voam, ela tem algumas adaptações, como eu já falei, né? Então, a primeira adaptação dela é a pena. Então, a pena auxilia no voo, né? Porque ela dá um aerodinamismo. As asas, elas vão dar a propulsão, vão dar o equilíbrio que a ave precisa para voar. Também os ossos pneumáticos, porque como eles são mais leves, acaba tornando a ave mais leve e auxiliando nesse voo também, porque ali nos ossos, né, eles se enchem de ar. Uma outra adaptação da ave para o voo é a respiração. A ave, no pulmão dela, ela tem vários sacos aéreos que vão saindo daquele pulmãozinho ali. E esses sacos aéreos vão se enchendo de ar.
Isso vai fazer com que ela tenha mais oxigênio e assim consiga manter uma energia durante o voo. A reprodução também, então, vai ser uma adaptação ao voo. Mas como que a reprodução é uma adaptação ao voo? Porque as aves, elas colocam ovos, né? Aves são ovíparas. Então, ela faz essa postura de ovos. O filhote não se desenvolve dentro do corpo da mãe. Ele não se desenvolve dentro da mamãe. Ele se desenvolve dentro de um ovo. Por quê? Para se tornar mais leve. Se a mamãe andasse com o filhote dentro dela, isso dificultaria muito no voo. Uma outra adaptação é o externo. O nosso osso externo é um osso achatado, é um ossozinho achatado sim. As aves que não voam, elas têm o externo achatado. As aves que voam, ou pelo menos tentam voar, elas têm o externo, que é esse osso aqui, em forma de quilha, que ela é pontiaguda para frente. Isso é muito importante porque ele dá suporte para os músculos, né, da asa na hora do voo, e também ele faz o corte do vento. Então são inúmeras adaptações que auxiliam ela nesse processo de voo. Uma outra adaptação também é a ausência de bexiga, porque se ela não tem bexiga, ela vai eliminando diretamente a urina, sendo assim ela não fica tão pesada. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.